noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Raio de Luz, localizado em Florianópolis. E hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos nessa data comemorando, além do aniversário de uma irmã muito querida aqui da casa, que foi a que plantou a semente do Raio de Luz, a dona Wanda Moreira, que nós temos essa data como uma homenagem a ela. Nós também comemoramos nessa data 36 anos dos enxovais que são realizados, e depois a Rose vai falar, por algumas instituições. Então é com muita alegria que a gente recebe hoje para essa noite de reflexão e com certeza, pelas energias que estão aqui presentes, um banquete espiritual que todos nós vamos receber muito. Nós também queremos agradecer a TV Secal, aos internautas que nos assistem pela TV Secal, a FEB TV, que também tem essa parceria, e que os internautas assistem pelo canal 6, e com certeza será uma noite, principalmente, dessa grande etapa que nós temos na Terra, que é a caridade. Então, gostaria de convidá-lo a todos, para que nesse momento, agora, nesse instante, nós possamos acalmar um pouquinho o nosso pensamento, serenar nossa mente. Vamos entrar em conexão com o nosso Pai, com o nosso Mestre Jesus, colocando o nosso melhor sentimento e agradecendo, Senhor, por todos esses irmãos que passaram na terra e que nos deixaram um grande legado. Gratidão, Senhor, por esses mensageiros que nos acompanham a cada dia, nos motivando, tendo paciência ainda com as nossas imperfeições, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nesse instante, encarnados, onde pedimos, talvez até imploramos, para que estivéssemos como auxiliares dessa grande obra que se opera na terra. Que esta noite, Senhor, possamos ter, através de todas essas sementes que ainda estão a germinar, mas que a sua essência, as suas palavras ainda permanecem, até um pouco desconhecidas para nós, e que precisamos tanto ainda desenvolver o perdão, a paciência, a resignação, o amor. Agradecemos por todos esses mensageiros que aqui se encontram, espíritos protetores que nos acompanham, e pedimos também a proteção para nossa irmã, que aqui hoje vai nos trazer a mensagem, Rose Kodama, companheira já dessa casa, do Centro Espírita União Fraterna, aqui de Florianópolis, e que vai trazer a mensagem como tema muito propício e com uma inspiração muito grande que ela recebeu. Só o amor constrói. Rose. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. É uma honra estar aqui nesse dia de festa. É uma festa, né? Uma festa no plano espiritual e uma festa no plano material. Ao entrar por aquela porta, eu já me senti acolhida. Eu senti uma recepção e, ao mesmo tempo, uma hierarquia espiritual indescritível. Como é bom estar aqui na noite de hoje. Espero poder corresponder a esse convite, falando com amor, falando com ternura, da dona Wanda Moreira, essa
que veio abrir caminhos, lançar a semente e deixar nessa sua passagem pela terra um legado de amor e de paz, deixando para todos nós o exemplo de que nenhum cristão deve passar pela vida sem deixar aqui esse legado de amor. Nascida em 1927, hoje ela completaria 90 anos de idade, se estivesse encarnada. Entretanto, a sua missão encerrou-se no dia 13 de outubro de 2015. Cumprindo maravilhosamente sua missão, retorna ao plano espiritual. Queridos irmãos, hoje, 26 de setembro, também faz parte do regimento da casa a comemoração, então, dos enxovais. Esses enxovais que atendem mensalmente o HU, atendem também com lotes os neonatal, né, e natimortos, né. Atende também semestralmente, é isso, semestralmente, por bimestre, de kits para o Hospital Regional de São José, né, e semestralmente para a Casa Madre Teresa de Calcutá, em Itapema. Ou seja, um trabalho fantástico, né? Um trabalho amoroso. E nós vamos entender no decorrer dessa fala a importância. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do trabalho voluntário, a importância do trabalhador da casa espírita e sobre a caridade. Quando eu fui convidada, honrada com esse convite, ao receber então as mensagens da nossa irmã Silvana, eu vi lá essa frase: tudo deve ser feito com muito amor. E imediatamente eu pensei, esse é o título do nosso tema, né? Não precisamos de outro título, já temos o título, certo? Aproximando-se a data desse nosso encontro de hoje, Silvana entra em contato novamente e me pergunta: Rose, o que nós vamos colocar no cartaz? E eu respondi: só o amor constrói. E após ter respondido isso, eu fiquei me perguntando, entrei num conflito interno que vocês não imaginam. Eu fiquei me perguntando, mas por que é que eu dei um título, se o título já existia? Nós já vamos entender por quê. Mas, para iniciar, eu quero homenagear a Vitória, a Pepeta e a Ana Cristina, com um poema, com essa poesia, O Esposo da Pobreza, pelo espírito Júlio Diniz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Além Túmulo, que diz o seguinte: Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia do castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza num canto doce e singelo. Abandonar a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvi: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve ninguém, vai aos céus sem a bondade que é toda a felicidade nos nossos corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria
vi os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. E as aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênçãos dos céus, doce e pura. Vi a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e as ânsias cariciosas das almas dos animais. Sobretudo, ainda havia a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes harmonia, entregou-se às alegrias vibrantes da natureza. Se fez projetor do amor e, guiado por esse amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos irmãos, essa poesia acerca de Francisco de Assis é para nos convidar na noite de hoje a aprender com exemplo de humildade, com exemplo de amor, o exemplo de renúncia, de alegria e de fé desse irmão que tantos ensinamentos nos trouxe acerca do Evangelho do Cristo. Então, quando nós falamos em enxoval, eu encontrei lá essa mensagem do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que diz assim: a gente reencarna como estava lá. Por muito que nossos pais nos amem, eles só podem nos dar o enxoval. Meus irmãos, quando nós nos referimos a enxoval, nós estamos nos referindo a essa base. Uma base que nós recebemos ao chegarmos aqui, em corpos frágeis. Por mais antigo que seja o espírito, ele volta num corpinho pequenino, precisando do colo, precisando do amparo. E quando os nossos pais, os pais terrenos, eles não conseguem dar ao filho essa base, o enxoval, cabe à sociedade, cabe à família universal, cabe aos irmãos que acolhem esse amparo. Então, a importância do trabalho voluntário, por menor que seja ele, nós precisamos compreender o que estamos fazendo nessa trajetória terrena. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso dever cristão? O acolhimento, o amor, o colo, a ternura. Não é de qualquer maneira que se faz o enxoval. O enxoval é construído por mãos amorosas, por alguém que dedica um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu amor, um pouquinho desse olhar, Pepeta, para aqueles seres que estão chegando e que precisam desse abraço, para seguir em frente com dignidade. O Espírito precisa, mas foi falado, foi citado em Natimorto? Sim, porque esse Espírito precisou usar um corpo. Ele precisou, e ele precisa saber que aqui ele foi acolhido, que aqui ele foi amparado, que aquele corpinho que ele precisou utilizar naquele momento, em que ele chega nessa passagem tão rápida pela terra, aquele corpinho recebeu também o material, que vai lhe dar a dignidade, que vai ajudá-lo na trajetória, que vai lhe dar a sustentação para que ele queira prosseguir no seu trabalho, na sua missão, pois temos missão tanto aqui quanto lá. Nós encarnamos como estamos lá, nós desencarnamos como estamos aqui, e seguimos com o coração cheio de amor,
se nós conseguirmos construir aqui esse legado. Se nós semearmos, teremos o que colher. Essa é a proposta da noite de hoje. Essa é a proposta do trabalho. Esta é a proposta de um trabalho que iniciou há 36 anos atrás. Que possamos compreender essa mensagem. Mas para compreendermos essa mensagem, nós precisamos nos questionar em alguns aspectos. Questão 919 em O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Essa foi uma pergunta do codificador Allan Kardec aos benfeitores espirituais. E eles então vão responder: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Referiam-se a Sócrates. Nós bem sabemos que essa frase não é de autoria de Sócrates. Sócrates leu essa frase na entrada do templo de Delfos e, filósofo que era, trouxe então essa frase para a sua filosofia ateniense, deixando então para nós essa seta. Por que conhecer-me a mim mesmo? Por que mergulhar dentro desse desconhecido que ainda sou eu? Porque eu preciso de respostas. Eu preciso de respostas para compreender o porquê da minha existência. De onde eu vim, para onde vou, quem sou eu? Eu preciso disso. Quando eu me autoconheço, eu começo a me questionar em relação a essa caminhada. Que não somos seres a caminho do túmulo, que estamos aqui a trabalho. Estamos aqui em missão. Estamos aqui para reparar os nossos débitos do passado, através do amor que nós desenvolvemos e que nos reabilita perante a nossa própria consciência. É por isso que estamos aqui, meus irmãos. Então, conhece-te a ti mesmo para compreender. Vocês sabem, meus irmãos, que quando nós começamos a nos questionar, quando nós começamos a tentar entender quem somos nós também vamos nos disponibilizando a sermos voluntários, trabalhadores do bem. Mas também isso precisamos nos questionar. Por que é que eu quero ser voluntário? Por que é que eu quero trabalhar? Qual o motivo? O que me move para que eu realize algum trabalho voluntário? André Luiz Peixinho, um médico, filósofo, certa vez ele conta que fez uma pesquisa com 40 trabalhadores do bem, com 40 trabalhadores sociais. E ele fez a seguinte pergunta: por que é que vocês querem ser voluntários? E aí, imediatamente alguns responderam, ou deram aquela resposta que nós já conhecemos: porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque fora da caridade não há salvação, né? Aliás, fora da caridade não há salvação, essa palavra os espíritas pegaram para si, né? Fora da caridade não há salvação, leiam Kardec. Quando o espírita está com preguiça de dar uma resposta, ele diz isso. Leia Kardec. Fora da caridade não há salvação. Não é assim? Bem, meus irmãos, ele fez essa pergunta, então, a princípio, recebeu essa resposta. Mas Peixinho queria saber mais. E ele disse: não é isso que eu quero saber. Eu quero saber por que outro motivo vocês fazem a caridade. O que movimenta vocês para a caridade? Dos 40, 25 responderam: nós fazemos caridade por medo de ir para o umbral. Vejam bem, umbral é uma zona transitória, como todas as outras zonas de passagem transitórias, né? E uma das notícias felizes que a doutrina espírita nos traz é que penas eternas não existem, né?
Mas a pessoa acredita que através da caridade, até porque realmente a caridade cobre uma multidão de pecados, então acredita-se que fazendo a caridade não vai para o umbral. Então 25 dos voluntários responderam que faziam caridade para não irem para o umbral. Ok. Os outros 14 responderam que praticavam a caridade para receberem o bônus hora, né? Eles viram lá no filme Nosso Lar, que a partir do momento que a pessoa trabalha no bem, ela recebe um bônus hora, e aí ela vai acumulando esses bônus hora. Ótimo, né? Uma boa ideia, certo? E aí sobrou um jovenzinho dos 40, e esse então respondeu: eu vou ser bem sincero, eu pratico caridade porque eu tenho uma turma de amigos que sempre tem novidades para contar e eu nunca tenho nada para contar, então eu pratico caridade, eu subo o morro, eu faço amizade com o pessoal do morro, né? E aí eu tenho novidade para contar. Ou seja, meus irmãos, dos 40 voluntários do bem, nenhum deles estava fazendo a caridade pelo real motivo, que é o amor ao próximo. Tá? Mas e aí, Rose, o que fazer? Se eu ainda não sei amar, se eu ainda não pratico o bem por amor, o que eu faço? Paro de fazer caridade? Será? O que vocês acham? Não, né? Emmanuel, em uma ocasião, ele vai ter a oportunidade de dizer para Chico Xavier: nós deveríamos fazer tudo por amor. Nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto nós não aprendermos a fazer por amor, que façamos pelo dever, porque é o nosso dever cristão acolher o nosso irmão mais necessitado. Esse é o nosso dever. Só que esse dever, meus irmãos, também não pode ser de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é fazendo o nosso irmãozinho se sentir ainda pior ao receber a nossa ajuda. Mesmo não sendo com amor, eu tenho que ter uma predisposição, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que mostrar para o meu amigo, para o meu irmão, a igualdade, porque perante Deus todos nós somos iguais. A lei natural é de igualdade, a lei de Deus é de igualdade. Então jamais fazer uma comparação achando que o nosso irmão está passando por um momento difícil, que eu sou superior a ele. Os papéis se invertem. A vida é uma roda, onde nós nascemos, desencarnamos e reencarnamos dentro da vida, meus irmãos. A vida não para que esses processos aconteçam. E nós não sabemos em que posição estaremos na próxima. Ou que em posição nós já estivemos na anterior. Se estamos aqui hoje com a condição de servir, é porque nós pedimos essa oportunidade. A oportunidade, me dá mãos, me dá minhas mãos, para que eu possa trabalhar no enxoval. Não é assim, Vitória? Não é assim, Pepeta? Não é assim, Ana Cristina? Eu tenho minhas mãos, eu tenho meus olhos para ver. Então, eu pedi ao Pai, esse Pai amoroso, para que eu pudesse chegar aqui e trabalhar no bem. Então, o nosso tempo é um tempo precioso. É um tempo que deve ser aproveitado. Cada minuto, cada hora, ela tem a sua função. E se nós soubermos, meus irmãos, aproveitar esses momentos, nós seremos criaturas amparadas, embaladas pelo Pai amado. É assim. Nós temos todas as ferramentas nos foram dadas. O que nós vamos fazer com essas ferramentas é de nossa responsabilidade.
está no nosso livre-arbítrio. Então, que possamos fazer com amor, e não como esmola. Mas aí na questão 888A, em O Livro dos Espíritos, o codificador vai perguntar aos benfeitores: reprovais a esmola? E eles então responderão: não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Deve ser feita pelo menos com o sentimento de amor, né? Ainda não sou aquilo tudo, ainda não sou tão amoroso assim, não tem problema. Não tem problema, meus irmãos. Lembremos-nos de Pedro, de Simão Pedro. O apóstolo Pedro não era muito amoroso. Tá? E Jesus via naquele rude pescador aquilo que Pedro ainda não era, mas aquilo que Pedro poderia ser. Né? O mestre acreditava, via Pedro do lado avesso. E assim, Jesus continua nos vendo. Jesus nos vê do lado avesso. Vê em nós aquilo que nós ainda não somos, mas aquilo que nós sim podemos ser. Estamos encarnados ainda. Meus irmãos, esse é o limite para nós compreendermos qual é o nosso tempo. Estamos encarnados? Sim, todo mundo está encarnado aí, né? Tem os desencarnados que estão aqui na frente, disseram que não, tá? Mas vejam bem, estou encarnado ainda, a missão não acabou. A missão continua, independente da idade, tá? Independente da nossa idade. Nós recebemos uma carga de fluido vital ao reencarnarmos na Terra. Tem um tempo. Estamos aqui, estamos em missão. E não importa a idade. E nós precisamos compreender, olhar para dentro dos nossos olhos, porque reconhece-se uma pessoa que está viva pelo olhar e pela maneira que ela caminha. E se ela não caminha, é pela maneira que ela anda pela vida, com disposição, né? Como ela se coloca, como ela se disponibiliza, está sempre disposta. Isso é vivacidade. Tá? Tem pessoas que arrastam o chinelo pela vida e ficam esperando o cerimonial do velório. Não, meus irmãos, nós estamos em missão. Nada de esperar pelo velório. O velório tem seu tempo. Façamos a nossa parte. Façamos o nosso melhor. Vamos compreender. Essa semana eu lembrava-me de Emmanuel também, uma frase de Emmanuel, que Emmanuel falou que nós estamos matriculados em um curso intensivo de humanização, não de angelitude. Ainda não de angelitude. Porque a experiência de angelitude é por demais transcendente para seres encarnados. Lembrei-me dessa mensagem de Emmanuel, porque na semana passada, eu moro lá no norte da ilha, meus irmãos, e na semana passada eu iria fazer uma palestra lá na Palhoça. Por conta do congestionamento da ponte, aquela maravilha toda, né? Eu decidi sair mais cedo de casa. E, passando pelo centro da cidade, resolvendo algumas questões, eu me deparei com dois irmãos nossos, dois irmãozinhos nossos, sentados na calçada, com um saco de lixo aberto, e comendo aqueles alimentos do saco de lixo com as mãos. E eu senti uma dor. Não é uma dor física, não, tá, meus irmãos? Não foi uma dor física. Foi uma dor moral. Foi uma dor lancinante. Está no Evangelho. Uma sociedade organizada. Nenhum dos nossos irmãos deveria passar fome.
Richard Simonetti, no livro Um Jeito de Ser Feliz, diz: não espere pela sociedade, não espere pelos governantes. A sociedade somos nós. A sociedade somos nós. A minha dor foi profunda, porque eu vi irmãos meus comendo comida estragada. Porque a fome tem isso, meus irmãos. Uma pessoa com fome, uma pessoa na miséria, e até tem um ditado chinês que diz, tá? Uma pessoa com fome, depois de 3 dias, qualquer um se torna ladrão e assaltante. Porque a miséria, a fome, ela gera uma revolta. E essa revolta, ela se transforma em violência. Nós precisamos estar atentos como nós estamos agindo como sociedade. E aí lembrei-me de Emmanuel, porque realmente a angelitude ainda não chegou em nossos corações. Ainda conseguimos passar pela calçada e ver irmãos nossos passando fome. E nós simplesmente correndo atrás dos nossos afazeres. Sem parar para dizer: meu irmão, como dizia nosso querido Bezerra de Menezes, eu não tenho nenhum dinheiro aqui, mas vem cá que eu te dou um abraço. Vem cá que eu te dou o meu conforto. Assim agia o médico dos pobres. Quando não tinha nenhum dinheiro em seu bolso, ele oferecia tudo que ele tinha, que era ele mesmo. E nós muitas vezes passamos por alguns irmãos sofredores e fazemos de conta que não enxergamos. Esse dia foi inevitável. Eu enxerguei. Eu enxerguei. E a dor foi tamanha que eu me dei conta o quanto eu ainda estou distante da prática da caridade que o Cristo ensinou. Porque se nós estivéssemos, depois de nos debruçarmos no Evangelho do Cristo, se nós estivéssemos querendo realmente praticar a caridade, todos nós, não teríamos mais ninguém passando necessidade. Não teria mais nenhuma criança sem roupa. Não teria mais ninguém sem um agasalho. É assim, meus irmãos. O trabalho às vezes parece pequeno. A necessidade do trabalhador, de buscar um trabalhador que faça com amor, é muito importante. Porque parece pequeno, poxa, mas eu vou fazer só isso. E isso faz uma diferença enorme para quem nada tem. Enorme. Falei que ia falar a respeito do trabalhador. O que é o trabalhador espírita, meus irmãos? É a joia preciosa da casa espírita. É a joia valorosa da casa espírita. E é o que mais sofre ataques. Aquele que fala muito, né? Aquele que faz. Aquele que está ali à disposição, que cuida da casa, que dá o passe, que atende, faz o atendimento fraterno. Ele recebe muitos ataques externos. E ele precisa estar amparado para que ele não sofra os ataques internos. Porque muitas vezes, meus irmãos, o ataque brota do nosso coração. Estamos trabalhando e achamos muitas vezes que o nosso trabalho não tem valor nenhum. Né? Pô, mas é tão pequeno, não aparece, não dá ibope. Não é para dar ibope, é para consolar. O trabalhador espírita, ele está aqui, não como um credor da doutrina espírita. Eu estou aqui na frente hoje como uma devedora da doutrina. Chega um momento que a gente começa a receber tanto, mas tanto, que começa a transbordar, não é assim, meninas? Começa a transbordar. E aí nós precisamos fazer algo. Nós precisamos doar um pouquinho do nosso tempo, seja através do trabalho,
seja através de uma palestra, que também é um trabalho, nós precisamos nos doar. Nós precisamos retribuir. Quanto mais recebemos, mais será cobrado. É assim, né? E mais nos será dado também, tá? Porque muitas pessoas não completam essa frase. Não, quanto mais receber, mais será cobrado. E a pessoa pensa que só vai ser cobrado. Não, meus irmãos. Quanto mais eu recebo, mais eu serei cobrada, assim, porque daí eu sei, né? Não é porque o outro disse, é porque eu sei já, porque eu tenho conhecimento. Mas mais ainda me será dado, me será oferecido, para que a ferramenta esteja sempre preparada para o trabalho. Jesus, Ele está sempre ao nosso lado. Essa espiritualidade amiga que hoje se encontra nesse ambiente, está sempre ao nosso lado. Dona Wanda não partiu. Ela continua entre nós, auxiliando no trabalho. Ela continua entre nós, intuindo. Ela continua entre nós, dizendo: faça tudo com muito amor. Vale a pena a recompensa é maior. Mas faça sem esperar a recompensa. Porque o que vier será maravilhoso. É uma chuva de vibrações luminosas que eu sinto na noite de hoje, meus irmãos. Tamanha hierarquia espiritual que se encontra aqui. Tamanho amor que essa criatura dedicou a essa casa, a esses irmãozinhos, a esses olhares. Quando eu cheguei, cumprimentando Pepeta, eu disse: Pepeta, que olhar lindo. Olhar brilhava. Como não perceber Deus numa criatura que se entrega ao trabalho de amor? Como não perceber Deus no trabalho amoroso? Como não perceber Deus na construção? E aí nós vamos falar de construção. Por que eu escolhi esse título? Construir tudo por amor, né? Só o amor constrói. Só o amor constrói, meus irmãos. Por quê? Porque só o amor nos leva à renúncia do nosso próprio egoísmo. Nós não temos como construir se nós não estivermos amando. Para começarmos a construção e para que essa obra fique perfeita, nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado, deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, parar de colocar o eu, porque só eu faço, porque ninguém faz. Deixar de ser fiscal da conduta moral dos outros, né? E fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. Nós, aqui nesse plano, nós só precisamos fazer a nossa parte, né? E deixar que Deus faça a parte dele. O nosso maior problema, as nossas maiores dores, é porque nós queremos fazer a nossa parte. E nós queremos invadir a parte de Deus, né? Eu faço, mas aí eu cobro o tempo todo, né? Eu brigo com a espiritualidade, eu discuto com o meu mentor. Mas como assim, né? Cadê? Sempre esperando a recompensa. Isso é nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, porque o meu tempo é meu. Não, meus irmãos, o nosso tempo ele pode ser bem dividido, bem compartilhado, se nós decidirmos, optarmos por esse caminho. A partir do momento que nós entramos em uma casa espírita, que nós nos deparamos com a luz do Evangelho, nós temos essa seta poderosa, que vai nos apontar, o caminho é esse. Jesus, o Mestre amado, ele falava com o povo, ele se fazia ouvir. Jesus não era palestrante não, tá? Mas ele se fazia ouvir. A sua mensagem até hoje toca os nossos corações. Era o Cristo. Era o Cristo vindo até nós, chegando até nós para dizer: olha, o caminho é esse. Não para nos salvar, como muitas pessoas dizem, que Jesus esteve aqui para nos salvar. Não, Jesus, ele veio nos mostrar o caminho.
Rose, você quer ser salvo. O caminho é esse. Bondade, benevolência para com teu próximo, caridade, respeito com a dor do outro, respeito com o sentimento do outro, com a situação, com a condição financeira do outro, respeito. Certa vez eu ouvi alguém dizendo, mas que adianta levar enxoval para esses abrigos, para esses hospitais, se as mães lá continuam tendo filho e nenhuma delas cuida? Nós não temos que julgar. Não julgueis, já dizia Jesus. Nós não temos que julgar a condição do outro. Nós só precisamos fazer aquilo que nos cabe, né? E continuar fazendo. E nos repetir fazendo. E não importa. Os espíritos que são enviados à terra são enviados por Deus, né? Se Deus enviou, não importa a maneira que chegaram, devem ser acolhidos, devem ser abraçados. Esse é o nosso papel. Questão 886 em O Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos. Para com todos. Não só com aquelas pessoas que são agradáveis comigo. Não só com aquele que pode trocar favores. Isso não é benevolência, meus irmãos. Isso é troca. Não estamos aqui para isso. Benevolência, então, para com todos. Esse olhar de amor. Indulgência para com as imperfeições alheias. Somos seres imperfeitos. Frágeis ainda. Sujeitos a todos os erros. Sujeitos ainda a todos os tropeços, porque somos frágeis. Jesus entendia a fraqueza dos seus apóstolos, inclusive entendia Pedro, porque Jesus compreendia que o homem na terra é muito mais frágil do que perverso. Nós não somos perversos, somos frágeis. Então precisamos compreender a imperfeição do outro. Auxiliar com a boa palavra, com o bom olhar, enaltecendo as qualidades daquela criatura, para que ela possa se sentir digna, para que ela possa levantar a cabeça, para que ela possa se melhorar, porque enquanto estamos aqui também temos a possibilidade de nos melhorarmos. Perdão das ofensas. Por que é que nós devemos perdoar, meus irmãos? Porque o perdão nos liberta. Só o perdão nos liberta. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos pessoas mais leves, melhores. Não é nem pelo outro, olha só a questão do egoísmo. Não é nem pelo outro que nós devemos perdoar, é por nós. Porque é uma prisão muito grande, a falta do perdão. A pessoa que não perdoa, ela remói, ela adoece. Porque as dores do corpo, elas são trazidas pelas nossas mazelas, pelo nosso mau pensamento, pelo nosso mau sentimento. Quando nós não buscamos essa conexão, quando nós não buscamos nos identificarmos com o Criador, nós nos tornamos pessoas amargas e infelizes. Tem um livro muito bonito, que eu gosto muito e vou indicar para vocês. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Na página 175, fala que o nosso pensamento, ele é criador. Através dele, nós podemos construir um prédio grandioso ou um prédio miserável. Então, a escolha é nossa. Selecionando os nossos pensamentos, buscando uma atividade no bem. No mês passado eu estava, desde agosto, e agora todo mês de setembro, envolvida com a campanha Setembro Amarelo, né? Essa campanha de valorização da vida. E tem um médico que ele fala, que quando um paciente procura por ele psiquiatra, ele pergunta: você faz algum trabalho voluntário? Você tenta ocupar o teu tempo com alguma coisa útil? Meus irmãos,
Toda atividade útil é um trabalho. Vejam bem, está lá no Evangelho. Então, quando nós ocupamos a nossa mente com amor, quando nós nos dedicamos ao próximo, a servir, a alegria que sentimos. Silvana me mandou uma mensagem de um jovem que trabalha na biblioteca, que deu um depoimento, dizendo: nossa, 36 anos já dos enxovais, Dona Wanda. Eu nem era nascido. E esse povo já trabalhava. Olha só que beleza. Meus irmãos, quando nós semeamos, a semente vai brotar. Ela vai crescer. E a colheita será fantástica. E não importa se nós vamos colher nessa existência, ou se vamos colher na próxima. Mas quem sabe a gente pensa lá, que nem os nossos irmãozinhos, do início lá da história. Vamos recebendo bônus hora, né? Vamos buscando isso, através do amor, porque vale a pena. Certa vez disse Jesus: tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive sem teto e me hospedastes. Achei-me doente e fostes me visitar. Estive preso e fostes me ver. Então os seus discípulos lhe perguntaram: mas mestre, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos nu e te vestimos? Sem teto e te abrigamos? E quando foi, Senhor, que te soubemos doente ou preso e fomos te ver? E o mestre, então amoroso, responde: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Palavras do Cristo, meus irmãos. Todas as vezes que nós olharmos para um irmão sofredor, façamos com imenso amor, acreditando que ali está o Cristo. Ali está o Cristo recebendo aquele alimento, aquele amparo, aquele abraço, aquele enxoval. Que sejamos esses benfeitores, que sejamos os co-criadores juntos com o Criador. A semente. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotistas, do Criador e da vida. Gloriosa, herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase, pode representar pequenas sementes gloriosas para a edificação imortal. E indispensável, pois, jamais desprezá-las. Todas as vezes que tivermos a oportunidade de servir, que possamos servir, meus irmãos. E nesse momento, então, guiada pelos benfeitores espirituais, guiada por esse espírito amoroso de Dona Wanda, eu vou finalizar com a mensagem de gratidão. E nós vamos dizer assim: agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me dás. Muito obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira, que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante da minha visão, pelos cegos, formulo uma oração.
sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que rolam dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza. Voz de amor. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio. Ai, pelos meus pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar e eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. Ah, meus irmãos, é tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dela existe o amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposo, de esposa, de filhos, de irmãos, de alguém que lhes estenda a mão. Mesmo que seja o amor de um cão, pois é tão triste viver na solidão. Ah, mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei, simplesmente eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor. Muito, muito, muito obrigada, Senhor. E muito obrigada, Dona Wanda, pelo amparo. Que assim seja. Até as palavras fogem um pouco, né? A gente sabe que a gente deu uma grande tarefa para nossa irmã Rose hoje, falar de alguém tão especial na nossa casa, para esse trabalho que é feito por essas meninas. Aí está a Dona Vitória, que é desde o início com a semente. E hoje nós temos mais uma pessoa especial aqui conosco, que ajudou juntamente lá no início com o Fernando, Dona Wanda, que é o seu Orlando Seara, e que com certeza é mais um banquete que a gente tem na nossa casa com a presença, porque a gente sabe que a presença espiritual dele está aqui todos os dias, em todos os momentos, mas hoje nós temos a presença física do seu Orlando, então eu gostaria de convidá-lo, se ele pode vir até aqui. Eu agradeço a Rose por esse momento, por essa mensagem. Nós vamos fazer o seu Orlando falar alguma palavra e a gente vai fazer o passe coletivo. E quem vai conduzir o passe hoje é o seu Orlando, né? A enxada que não trabalha enferruja, né? Mas vamos lá, vamos desenferrujar a enxada. Primeiro, não poderia silenciar nosso
só pelo tema, porque o tema é um tema, mas pela exposição do tema. Só o amor constrói. Já refletiram sobre essa pequena frase? Só o amor constrói? Eu fico pensando, amigos, na reunião dos grandes engenheiros siderais, há 4,5 bilhões de anos atrás, construindo sem tratores, sem essas ferramentas modernas, pelo amor, a nossa morada. E muitas vezes isso passa batido. Nós não refletimos sobre essa grandiosidade. Ninguém reflete, amigos. Desculpe eu estar fazendo quase em segundo, mas logo vamos entrar na prece. Ninguém ainda, como diz, conhece a ti mesmo, lá do nosso Santo Agostinho. Fala sobre também isso, né? Sobre nós, a introspecção sobre nós. Gente, nós estamos numa escola primária, é verdade, mas somos filhos de quem criou tudo. Tudo. Eu fico pensando, Jesus, tu que disseste e podias dizer que eu e o Pai somos um, mas com a ressalva, mas Ele é maior do que eu. Fico imaginando, até fazendo uma viagem no tempo, mestre, para chegar naquela colina de Curuatim, nas cercanias do lago de Genezaré. Naquele momento maior da espiritualidade, do contato com o Criador, onde proferistes o Sermão do Monte. Eu quero estar lá. Peço a todos estejam. Ouvir as bem-aventuranças e não fazermos como Tomé, que duvidou. Temos essa fé que não é mais nem o crer, mestre, é o saber. Que podemos estar lá em pensamento, mas que podemos saber que tu estás aqui, agora, entre nós. Com certeza abraçando a nossa querida irmã Wanda, mas também abraçando a todos nós. Com o mesmo amor, seja o estágio em que cada um estiver em termos de crescimento. Abraçando com amor. Eu fico pensando, mestre, se há amor na construção do que chamamos de universo, dos astros, das galáxias, das estrelas, e que amor existe. Nós não chamamos de amor, chamamos de magnetismo.
Mas é amor. É amor. E nós somos filhos deste amor. Mestre, tu disseste que podíamos pedir em teu nome ao Pai algo que desejássemos. E te pedimos todos nós em teu nome ao Pai. Que nesse instante cada um dos que estão aqui, encarnados ou desencarnados, possam sentir esse amor do Criador e ser envolvidos, Jesus, pela tua paz. Que assim seja. Um presente, né? Hoje são vários presentes. Com certeza, seu Orlando, a gente sabe da Dona Wanda, que está presente. Por isso que o serviço dos enxovais aumentaram, né, seu Orlando? Aumentou o serviço dos enxovais, desde que ela já veio há 1 ano atrás, né? O serviço dos enxovais aumentaram muito. E a gente depois descobriu a razão que está aí todo o trabalho. Então, a gente só tem a agradecer a toda essa equipe. E acrescentar, nós temos 2 espécies de trabalho. 2. Aquele trabalho que diz respeito à nossa sobrevivência. E esse nós temos que soar. Combinado com o solo que eu vou respirar lá. Mas tem o trabalho da educação. Esse é o grandioso. O que dizer? Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade que nós estamos tendo nesta casa bendita, nesse solo, que aqui estão plantadas sementes, mas que hoje a gente vê que os frutos já estão aí. Vem uma nova geração e que a gente possa sermos os exemplos para essa nova geração. E é pouca coisa que nós temos que fazer, né, seu Orlando? Pouca coisa. É ajudar, é ser útil. Então, a gente, antes de encerrar, né, que eu acho que está todo mundo